Maravilha, maravilha, meus amigos, Marcelo Beckler. Hoje estamos aqui para falar de algo que surfa na mesma onda de uma grande novidade nossa aqui da TNT Esportes, né? Que a gente transmite agora no dia 30, na segunda-feira que vem, a premiação da Bola de Ouro. Acho que é a primeira vez que a gente transmite a Bola de Ouro, se eu não estou enganado, então é algo que nos anima e que obriga o Marcelo Beckler a comprar um novo terno, uma gravata borboleta, se tudo der certo, colorida. Daqui a pouco eu quero ouvir de você qual vai ser o seu look, né, para o tapete vermelho da Bola de Ouro. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre Bola de Ouro e trazer uma reflexão, né, sobre essa grande questão aí de individualizar um esporte coletivo, Marcelo. Tudo bem, né, Fred? Sobre o look, eu já tenho aqui uma dúvida que eu deixo para vocês poderem comentar. E de smoking, gravata, borboleta, talvez não é querer aparecer mais do que os caras? Ou será que todo mundo vai estar assim? Porque eu pensei em ir de gravata normal só. Então, até semana que vem, É uma boa pergunta. essa dúvida será sanada. Mas o tema é esse, Fred. A gente vai falar, mais do que debater quem merece, quem não merece, coisa que a gente também vai fazer, mas eu acho que mais rapidamente aqui, a questão do individualizar uma premiação de um esporte cada vez mais coletivo. É importante ser melhor do mundo? Para quem que é importante ser melhor do mundo? Todas essas respostas, boa parte delas mal dadas, depois da vinheta. Todas não. Seguinte, Fred, para que é tão importante o prêmio individual no futebol, né? A gente está falando isso, né? Que é um esporte cada vez mais coletivo, que hoje não dá para um jogador ganhar um jogo como ganhava nos anos 70, nos anos 80 e tal. Então, sempre que sai lista, tem muita gente que fala: eu não me importo mais com as listas, é um jogo cada vez mais coletivo e a premiação individual não me importa. E aqui acho que tem alguns pontos assim para tocar. Merece não importar, cada um se importa com o que quiser, mas se merece não importar, e por que é importante, uma vez que você se importa, para a comunidade futebolística, as premiações de melhor do mundo? Então, eu já começo entregando que eu gosto, tá? E eu acho que faz sentido, sim, a gente ter, pelo menos em algum momento, a premiação para o melhor jogador. Mesmo que seja um esporte coletivo, cara, o cinema é uma arte coletiva. Você depende de muita gente ali para fazer um bom filme e você elege protagonistas. É claro que tem Oscar para diversas funções ali no cinema, né? Mas o que geralmente ganha as manchetes é o de melhor atriz, de melhor ator, enfim, sempre vai ter um protagonista, literalmente, né? No caso do cinema, e no futebol não é diferente. Acho que faz sentido a gente talvez criar outras premiações, como por exemplo do melhor goleiro, né? Mas enfim, eu gosto ao mesmo tempo em que eu desgosto de quem radicaliza essa individualização, né? Como se um time A ou um time B fosse como se o debate de um jogo ele fosse apenas tão raso sobre um jogador X ou um jogador Y. Eu acho que tem casos que a gente vê de fato isso acontecendo e tem outros que há uma forçação de barra para que o esporte ele seja analisado pela perspectiva individual. E a grande polarização dos tempos de redes sociais, né? Se você elogia o Messi, você detesta o Ronaldo. Se você elogia o Ronaldo, você detesta o Messi. Enfim, é difícil fugir disso. Não sei se a gente vai continuar vivendo com esse tipo de argumento bobo nessa próxima era, né? Mbappé, Haaland, Vinícius, enfim. Mas tem outro ponto também que eu acho que aí eu posso passar essa bola para você, Marcelo. Uma coisa que eu não gosto é a turma que vota. Eu acho que a gente deveria ter melhores pessoas mais capacitadas para votar. Eu acho que em algumas premiações você vê claramente pessoas escaladas que não acompanham o futebol e aí a gente tem distorções, como por exemplo o Vinícius no Prêmio The Best, né? E enfim, não sei qual é a sua opinião sobre esses pontos que eu trouxe. Daqui a pouco, porque chegou a marmita. Eu também acho, isso de criar uma comissão para fazer uma pré-lista é ruim, coisa que não acontece até acontece mais ou menos, né, na Bola de Ouro, porque a Bola de Ouro são os capitães e os técnicos das seleções FIFA,
um grupo de jornalistas, porque desde sempre os jornalistas são quem dão as notas e tal, não sei o quê, então tem um grupo de jornalistas internacional, e ainda uma votação aberta para o público, né? Mas isso já depois da pré-lista de 30, se eu não estou enganado, né? Então uma última lista de 30 no masculino. A premiação da UEFA, por exemplo, que a gente viu, e depois a do The Best também, tem ali uma lista pequena de 5, 6 pessoas, de expertos, que criam uma pré-lista de 11, 12, e a partir daí, depois tem a votação dos técnicos da UEFA, por exemplo, dos técnicos das confederações e também dos técnicos dos clubes que disputam competições europeias. Mas, enfim, sobre individualizar, eu acho que é normal individualizar, porque no final das contas a gente sempre tem o melhor jogador em campo, a gente sempre acaba olhando mesmo para os números individuais. O esporte está mais ou menos coletivo. Acho que algumas vezes sim, outras vezes não. Tem times que são mais coletivos e outros não, assim como isso sempre existiu. Nos anos 70 lá, o Ajax e a Holanda do Cruyff eram times super coletivos e era um time do Cruyff. O Botafogo era o Botafogo do Garrincha, era o Santos do Pelé, era a seleção brasileira do Pelé. Então, assim, isso que o futebol sempre foi coletivo e individualizado, eu também acho que não mudou tanto nesse sentido. Que o jogo está mais coletivo, que está mais complexo, que mais jogadores de outras funções são muito importantes para o jogo. Por exemplo, a função de um 5 hoje, olha o que é o Manchester City sem o Rodrigo, o que foi o Barcelona sem o Busquets, ou o tempo que demorou até conseguir abrir mão do Busquets. Então, existe mais complexidade no jogo, sim, mas também existe o talento individual que ainda faz toda a diferença. Hoje, se você tem só um bom jogador e não tem um time em volta dele, eu acho realmente que é mais difícil do que talvez em outro momento do futebol tenha sido, que esse cara consiga mais vitórias. Mas eu acho que, por exemplo, os prêmios individuais talvez ajude a criar um reducionismo, mas ajuda depois a colocar na história também algumas coisas pontuadas. Outro dia alguém me perguntou, quem que você acha que teve uma carreira melhor, Salah ou Neymar? Né? Como jogador, para mim, não tem discussão, o Neymar é o melhor jogador, mas como carreira eu falei, acho que tem uma discussão, porque o tempo do Salah no Liverpool, em alto nível, na Premier League, competição que ganhou uma Champions, o Neymar ganhou Champions mais como coadjuvante no Barcelona do que como protagonista, ganhou a Libertadores e tal. Então acho que existe ali uma discussão de carreira. Se um dos dois tivesse sido escolhido em algum momento melhor do mundo, eu acho que essa discussão não existiria, porque teria um claro degrau diferente entre os dois nessa discussão. Então, pode ser que seja algo que cria uma polarização e um reducionismo? Até acho que sim, mas eu acho que é natural. Acho que existia antes também. Acontece que os prêmios individuais ficaram mais importantes a partir do momento que todos puderam disputar e também que todos os melhores jogadores do mundo estejam no mesmo lugar, porque na época do Pelé, até na época do Maradona ainda, e antes disso nem se fala, os melhores sul-americanos estavam na América do Sul, os melhores africanos estavam na África, os melhores asiáticos estavam na Ásia, e por aí vai. A partir do momento que todos eles, cá entre nós, estão na Europa, com essa diferença agora da Arábia Saudita, mas que já estão indo jogadores depois que já se extraiu todo o suco deles por aqui, então agora fica mais fácil mesmo de você talvez tratar os torneios europeus e as competições daqui, e acho que cada vez mais até a Premier League, como mais balizador, porque estão todos juntos, e antes acho que a Copa do Mundo fazia muito mais esse papel. Tem uma outra discussão que é o seguinte, para o torcedor eu acho que importa muito, porque hoje o torcedor de jogador é muito mais gente do que o torcedor de clube. Eu peguei para comparar o Cristiano Ronaldo, só Instagram, né, que é a rede social mais potente hoje no mundo do futebol. Cristiano Ronaldo tem 608 milhões de seguidores, o Messi tem 489, o Neymar tem 215. Os clubes com mais seguidores, o Real Madrid, 148, o Barcelona, 124, o Manchester United, 63 milhões. Cristiano Ronaldo tem quase 10 vezes mais seguidores do que o Manchester United. Cristiano Ronaldo tem 4 vezes mais seguidores do que o Real Madrid. 148, o Real Madrid vezes 4, isso aqui dá 600, o Cristiano tem 608. Então, para o torcedor vale muito. O torcedor hoje quer mais que o Cristiano ganhe uma Champions, que o Messi ganhe uma Champions, para que ele ganhe outra bola de ouro, do que o Barcelona ou o Real Madrid. Claro que se você vai em Madrid, se você vai em Barcelona, se você vai em Manchester, o torcedor daquele local quer que o time... Mas o torcedor de jogador tem também hoje um papel no futebol, e essas premiações ajudam a fomentar esse torcedor. A gente cansa de ver, enfim, tendo esse balizador das redes sociais
como os clubes crescem, né, em número de seguidores quando um caminhão desse chega, como Messi, Cristiano. O número de seguidores do clube do Uhum. Cristiano na Arábia Saudita é outro. O número de seguidores do Manchester United foi outro durante o Cristiano, mesmo o Manchester United. Então é isso, cara. Eu acho que o prêmio ele entrega um desejo coletivo, né? Por mais Uhum. que seja uma premiação individual, é um desejo coletivo ali. Ele pega esse sentimento e coloca nessa premiação, que eu acho que entra a partir da próxima, que, né, na próxima não teremos mais, muito provavelmente, nem o Messi, nem o Cristiano entre os nomes de possíveis vencedores. A premiação ela entra numa fase que muita gente não viu, né? Tem gente que Uhum. cresceu já no meio dessa bilateralidade do futebol, dos prêmios individuais entre Messi e Cristiano. A gente vai entrar a partir da próxima numa fase em que a piscina vai ser muito maior, né? E aí eu fico curioso para entender como que o debate vai se levar, como que a sensação de injustiça ela vai ser encarada, porque vai ser muito mais do que Messi ou Cristiano, vai ser agora, é isso que a gente está falando, projetando, né? Mbappé, Haaland, Vinícius, Bellingham, enfim. Vai ser interessante ver essa E mudança. quem ganhar a Champions, né? Assim, eu Pois acho é, que no final das contas, como é o principal torneio, se a Inter de Milão, se não tem Copa do Mundo e a Inter de Milão ganha na temporada passada, ia dar um problemão. Ou sim, então você ia acabar escolhendo o Haaland pela Premier League, que acaba sendo o segundo torneio, porque a é, Champions ainda engloba os Bayern, o PSG, o Real Madrid, o Barcelona. Mas se não é a Premier, né? Porque ali estão os melhores times. Porque o vencedor da Champions sempre teve, né? Assim, na disputa Messi e Cristiano, sempre quando eles ganhavam a Champions não tinha muita discussão. Mas quando o uhum, Bayern de Munique ganhou com o Ribéry, por exemplo, em 2013, que o Ribéry poderia ter ganhado, ganhou outro. O Modric já chegou a ganhar em 2018, que já era quase que o fim desse ciclo Messi e Cristiano e tal. Mas acho que os melhores são cotados esses. Haaland, Mbappé, Vinícius, Bellingham. Mas se o Bayern ganha, Leroy Sané, se o Barcelona ganha, Lewandowski. E a gente já começa a apontar os nomes antes deles jogarem. pois é, Porque a gente já imagina que esses caras sejam os protagonistas do time até o final da temporada. pois é. E agora a gente tem para essa premiação, né, no prêmio masculino, essa expectativa de mais uma bola de ouro para o Messi, com a chance do Haaland ser quem pode estragar essa festa do Messi, né? A gente tem, você trouxe aqui no roteiro, Marcelo, os números. O Haaland com 69 jogos, 63 gols e 11 assistências, portanto 74 participações diretas em 69 partidas. O Messi com 60 jogos, 38 gols, 28 assistências, 66 participações em 60 jogos. Isso clube e seleção, né? O Haaland, Manchester City e seleção da Noruega. O Messi, seleção da Argentina e PSG. Lembrando, gente, o recorte inclui sim a Copa do Mundo, tá? Muita gente fazendo confusão por conta do The Best. A bola de ouro inclui sim a Copa do Mundo, então a gente tem por isso, né? É só por isso, né? Tudo bem que os números do Messi são muito grandes, mas se fosse uma temporada só de PSG, ele não estaria nessa conversa. Ele está nessa Sim. conversa e como favorito pelo que ele fez na Copa do Mundo. Vai pro Messi? Eu acho que vai, assim, todas as prévias já apontam de que ele vai vencer. Será, caso aconteça, a oitava. É uma barbaridade. E é engraçado porque eu acho que daqui a pouco vale você contar o que aconteceu na sexta-feira com Pep Guardiola. Sim, vai E o estar no que ele... meu out of context. Está no seu out of context. Então vale a pena trazer. Vai ser a oitava e tem muita gente que acha que é pouco. Nessa semana, a gente tem Champions e eu devo ter a oportunidade de entrevistar o Xavi em algum momento. E o Xavi é um dos que defendem que o Messi é o melhor jogador da história e tal. E o Xavi era um cotado para ganhar em 2010, por exemplo, né? Que o Messi ganha, Xavi e Iniesta jogam no time do Messi e ganham a Copa do Mundo, e o Sneijder ganha a tríplice coroa com a Inter de Milão, chega até a final da Copa e não vence. Eu acho que os três primeiros são os três do Barcelona e o Sneijder fica, acho que, na quarta colocação. Isso. Então, como eu não vou ter oportunidade de entrevistar o Sneijder recentemente, pelo menos o Xavi, essa semana ainda devo ter a oportunidade de perguntar para ele o que ele acha do Messi ganhar de novo, caso isso aconteça, e se faltou alguma para outro jogador. Mas, cara,
se a gente pegar de agosto a maio, a junho, né, a final da Champions já em junho, temporada toda, o Haaland jogou ou entregou mais do que o Messi, porque eu tenho uma dificuldade quase de falar Sim, o Haaland sim, sim. jogou, Sim, o sim, Haaland sim. fez gols. O Sim. Haaland é um atleta que faz gols, o Haaland é uma outra coisa. Mas a Argentina na Copa do Mundo, entre ganhar nos pênaltis e ganhar, ela ganhou 6 de 7 jogos. Ela perdeu da Arábia Saudita, o resto ou ela ganhou em tempo normal ou ela ganhou nos pênaltis. Uhum. Das 6 vitórias, o Messi tirou 5 da cartola. O Messi inventa um gol contra o México, o Messi faz um gol contra a Austrália e depois dá um tanto de assistência que o Lautaro Martinez cansa de perder gol. O Messi bagunça o Ake daquela assistência impossível para o Molina contra a Holanda e depois ainda faz um gol. O Messi faz o que faz com o Gvardiol, faz um gol contra a Croácia ainda. Na final ele faz 2 gols, cria mais um tanto, participa do terceiro e tal. Então, em um ano de Copa do Mundo, que ele praticamente ganha em 5 de 6 jogos. Eu sei que os outros estavam lá, eu sei que ajudou. Claro que eu estou reduzindo, isso aqui que eu estou exagerando. Mas que ele é o grande protagonista de 5 das 6 vitórias da Argentina, é muito difícil que não seja ele. Porque eu postei essa opinião outro dia e já teve gente falando, mas então o Iniesta de 2010. O Iniesta de 2010, a temporada dele no time do Messi é abaixo do Messi e a Copa do Mundo do Iniesta não é perto da Copa do Mundo que fez o Messi em 2022. A Copa do Mundo que o Messi faz em 2022 são as Copas de Garrincha de Maradona, nos anos 60 e nos anos 80. Porque a gente está falando aqui do futebol individualizado coletivo, o Messi faz uma Copa de anos 80, de anos 60, que um jogador pegava e ganhava uma Copa do Mundo, ganhando 5 de 6 jogos. Então é muito difícil. Eu sei que o Haaland, a temporada inteira, e a Premier, e o torneio mais difícil, eu sei disso. Mas ele ganhou 5 de 6 jogos de Copa do Mundo, Fred. Então não dá para ele não ganhar. Eu fui mudando de opinião ao longo dos meses, tá? Eu já estive no polo de, cara, não dá pra tirar esse título do Haaland, mesmo depois da Copa do Mundo, tá? Desculpa, Messi, eu sei que foi fantástico e tudo mais, mas, cara, olha o que o Haaland tá fazendo e tudo mais. Até por viver muito de perto, né? O que o Haaland fez. E hoje eu tô no outro polo. Hoje eu tô contigo. Cara, assim, eu acho que quando a gente tem Copa do Mundo, né, entrando na premiação, ela precisa sim ocupar um lugar especial. Ela precisa ocupar um lugar especial. Ela precisa ter um peso diferente até mesmo do que o peso da Liga dos Campeões. Quando a gente tem uma Copa do Mundo, tipo, sei lá, a da Alemanha campeã com gol do Götze, aí esse peso ele tem que, né, ele não pode ser tão, não pode ser o autor do gol do título tem que ganhar a bola de ouro. Não é assim, né? Uhum. Mas quando você tem uma história como essa do Messi, para além disso que você disse, que é absolutamente fundamental para sustentar a argumentação de mais uma bola de ouro para ele, tem a história, cara. É provavelmente a última Copa do Mundo do Messi. Ele nunca ganhou uma Copa do Mundo. A Argentina não ganhava desde os anos 80, né? 86. 86, e consegue esse título com essas atuações do Messi, assim, e pegando uma França que parecia morta e do nada revive com um Mbappé espetacular também, que faz uma Copa absurda. Então, cara, é uma história irresistível, e essa história merece ser premiada com o principal prêmio individual. Ponto. Assim, para o azar do Haaland, não tinha quase nada que ele poderia fazer para tirar esse prêmio que deve ir para o Messi. Talvez se o Haaland tivesse acabado com a final da Champions, no topo disso, né, a cereja do bolo de tudo que ele fez, a gente poderia ter talvez uma sensação de que se não fosse para o Haaland seria uma injustiça. Eu não consigo nomear e rotular como injustiça esse prêmio se ele for para o Messi. Sim, até porque eu acho que não existe pelos números um debate de quem foi o principal jogador do Manchester City na temporada. Mas o prêmio de melhor jogador da Champions, por exemplo, é do Rodri. Que, de fato, o Rodri, contra o Bayern de Munique, nos jogos contra o Real Madrid, Sim. e na final, ele joga muito, muito bem. E o Haaland não tão bem assim. Contra o Bayern de Munique, sim. Mas as semifinais contra o Real Madrid dele são desacertadas, porque ele é isso, né? Ou ele faz gol ou ele não faz. E ele parou no Courtois, foi muito bem naquele jogo em Manchester, e a final do Haaland é bastante abaixo, e o Rodri tira o time do aperto contra a Inter de Milão. Então, até no Manchester City existe alguma discussão. Por exemplo, em 2014, o Messi ganha o prêmio de melhor jogador da Copa. O melhor do mundo aquele ano ganha o Cristiano, o Messi ganha o melhor da Copa. E a Copa do Mundo do Mascherano, para mim, é pelo menos igual a do Messi, pelo menos igual, mas pelo que é o Messi e tal, ele ganhou, assim como o Rodri poderia ter
sido considerado o melhor jogador da temporada do Manchester City. Tem um animal que faz 50 gols e é impossível, acho que também, argumentar contra 50 gols. Isso aqui não é um esporte de passes e de ganhar linhas. É um esporte de fazer gols. No final das contas, fez 50 gols e o número de pontos que ele deu pro time. Fred, tudo contextualizado já, né? Então vamos embora pro Out of Context, pro nosso Fora de Contexto. Começa aí, porque o seu tá fresquinho essa semana. Pois é, cara, a gente grava geralmente quinta, sexta-feira. Hoje a gente tá gravando na sexta-feira e eu acabei de chegar da entrevista coletiva do Pep Guardiola na véspera da partida do Manchester City contra o Brighton. E eu trouxe essa pergunta, já tinha planejado ela há alguns dias. A minha dúvida era perguntar sobre Bola de Ouro pro Guardiola, que é um personagem muito interessante para ser escutado, né? Porque ele é um apaixonado pelo Messi e ele é o treinador do Haaland. Então acho que ele está numa posição muito, muito particular ali. E ele que foi se tivesse um coautor do Messi, seria Pep Guardiola. Uhum. Então é um entrevistado muito interessante para escutar. A minha dúvida era perguntar, talvez, na entrevista coletiva mais próxima da premiação, né? Na sexta-feira dessa semana que a gente está falando com vocês. Mas é a entrevista coletiva de véspera de Manchester City contra Manchester United. Então acho que o Guardiola estaria num estado de foco muito diferente para responder questões um pouco mais genéricas e fora daquilo ali. Então escolhi perguntar para ele hoje e pode rodar aí, por favor. I know you're not a big fan of individual awards in football, but in 10 days we have the Ballon d'Or and two incredible stories at least. Messi with Argentina, Haaland here with a treble. If you had a vote, who would you vote for? You are so funny. Always I said that the Ballon d'Or had to be two sections. One for Messi. Done. And after look for the other one. So Haaland should be win. Yes or yes. So we won the treble because scored 50, million goals. But of course Messi, if you tell me the worst season of Messi is the best for the rest of the players. So both deserve it. So what can I say? So egoistically I would say that I want Erling because he helped us, to achieve what we achieve. I would love it, but until he's in third, if Leo wins, they won the World Cup. So, but it's nice that many players for Man City will be there for the first time for many years, and being in the challenging for these players won the trophies. That make us so proud for our organization, for all of us. Então é isso, Marcelo. Eu sou aparentemente muito engraçado. Mas acho que antes da gente falar sobre a resposta do Guardiola, vale a pena, porque tem uma galera que faz jornalismo, que é jornalista informado, que assiste a gente, da estratégia para tirar a melhor resposta, né? Então qual semana é melhor perguntar? A gente não tem 1 milhão de perguntas para fazer, a gente tem uma pergunta às vezes por semana para fazer, então assim, é melhor antes do Manchester United, Manchester City, ou é Manchester City e Brighton esse final de semana, se eu não estou enganado, né? Isso. Que acabou de passar, inclusive, para quem está assistindo a gente já sabe o que aconteceu. Então, assim, quando que é melhor perguntar e qual é a melhor forma de perguntar, né? Porque o Guardiola, lógico que saca o que você está fazendo. E aí, você vai com seu coração ou você vai defender seu jogador ou você vai criar um problema para você no vestiário e tal? E ele sai tironizando. Pois é. É colocar uma saia justa que eu acho que no fim das contas ele curtiu, né? Porque se eu pergunto, tem favorito? Eu acho que fica muito... Não coloca o Guardiola na situação que eu gostaria de colocá-lo. Enfim, acabou sendo, além de uma resposta que eu considero muito boa, trouxe aí um meme para vocês utilizarem nas mais diversas situações, como figurinha de WhatsApp, inclusive. Só faltou ele falar seu nome, né? Pra ficar perfeito. Fred, you are so funny. Pois é. Teria sido... Aí eu me aposento, Marcelo. Quer dizer, tem que esperar o dia 4 de novembro para me aposentar. Mas enfim, eu quero escutar a sua, que você me mostrou o vídeo, eu não conhecia. Então, quando o jogador recebe a bola de ouro, normalmente ele fica sabendo 1 ou 2 dias antes, porque a France Football vai fazer a entrevista com ele, porque quando acaba a premiação da bola de ouro, no dia seguinte tem uma France Football na banca para as pessoas comprarem a revista francesa.
Então a entrevista acontece antes, o cara já sabe que ele vai ganhar antes e tal. E aí a entrevista de 2021 é feita em Paris. No vídeo, inclusive, que a gente vai colocar aí, aparece o Florent Touchot, se eu não estou enganado, eu chamo ele de Flo, que é o francês mais argentino que tem, é ele normalmente que faz as entrevistas quando o Messi ganha. E aí tá as crianças lá e tal, e eles colocam para fazer a foto de todas as bolas de ouro na mesa da sala de jantar lá do Messi e tal. E o Thiago, que é a criança mais velha ainda, acho que tinha 9 anos na época e tal, ele perde as contas de quantas bolas de ouro, olha aí. Que 7, pa. Es que no para. Decirle que pare un poco que ¿No tenía 6? ¿Qué? ¿Y el de ahora? ¿Te lo ganaste vos? No, ni habías nacido. No sabíamos. En casa había solo 6. Pero este, ¿Cuándo te lo ganaste? ahora. ¿Hoy? Sí. ¿Por qué? Entonces si te lo ganás, vas a tener 8. No, 5. Tenía 6. ¿Qué? Tenía 6. Por eso este 7 y si te lo ganás, y si te lo ganás este año 8. Este es este año. Este es el nuevo pirata. Ah, Assim, que uma criança perca uma conta e que não entenda muito bem o que está acontecendo e tal, beleza. O melhor é a resposta do Messi, né? E você ganhou outra, foi. E por quê? Não sei. Não sei. Pô, isso é muito bom, cara. Eu não conhecia esse vídeo. É bom demais. Porque eu acho que numa entrevista, senhor Lionel Messi, por que você acha que ganhou a bola de ouro? Bom, não sei, é porque as pessoas votam e tal, fico muito feliz. Mas ele tá falando com o filho dele, não tá sendo entrevistado ainda, estão filmando meio que bastidores ali só, estão arrumando, estão lustrando as bolas e tal. E ele não sabe explicar, não sei, fui jogar bola. Não, o filho deu uma de bom repórter ali, né? O Thiago deu uma de bom repórter. Por quê? Né? Porque você ganhou. Agora tem que, se ele ganhar a 8ª, tem que pedir pro Thiago contar mais uma vez. Ou numa entrevista com o Messi, quando a France Football for fazer caso ele vença, perguntar se as crianças já sabem o que aconteceu esse ano para ele ganhar mais uma bola de ouro. Boa. Tiramos de contexto e agora resumo para vocês. Fred Beckler dessa semana, tentamos explicar por que uma premiação individual no esporte coletivo, que é tratado, acho que justamente como um esporte cada vez mais coletivo, continua sendo importante. A conclusão que eu tiro, Fred, é importante para os fãs. A gente mostrou aqui, os jogadores têm mais fãs do que os clubes, então o futebol é para os fãs, então se é relevante para os fãs, alguma relevância tem. E outra coisa, os clubes e os times e as seleções se seguram em determinados jogadores. Querem que aqueles jogadores decidam os jogos, que eles resolvam, que eles façam os gols e tal. E tem jogadores que fazem isso, que no final das contas, quem é que melhor apoiou o seu clube, a sua seleção nessa temporada? Então, eu acho que não é só esse prêmio que vale, o melhor goleiro, acho que por posições também seria bastante justo, mas é inegável que todo ano alguém joga melhor que alguém. A gente também falou sobre como essas premiações, e principalmente a bola de ouro, que é de fato a principal, elas entregam um produto de um desejo coletivo, né? Assim, mostramos como o futebol sempre individualizou, a cobertura do futebol, seja da torcida, seja da imprensa, sempre individualizou esse esporte coletivo, e especialmente nessa era das redes sociais, que como que quase que multiplicam essa sensação e essa polarização, você acaba tendo jogadores com seguidores o triplo de clubes. Então é um esporte que cada vez mais venera indivíduos. Vamos ver como é que isso vai ser pós-Messi, pós-Ronaldo, mas de qualquer forma a gente vive nessa era, e a premiação, basicamente, ela traz, às vezes, o trunfo, né? O super trunfo de uma argumentação quando você debate com o seu amigo, com a sua amiga, qual foi o melhor jogador de tal ano. É isso. A famosa discussão do bar do dia seguinte. Os tempos mudaram. Hoje em dia acho que as pessoas vão pro bar evitando qualquer tipo de discussão. Eu mesmo, quando eu vou, passo boa parte do tempo calado, evitando trocar olhares com as pessoas. Mas virou discussão de internet, né?
A discussão, quem é que mereceu, quem é que foi melhor e tal, que antes as pessoas se encontravam no bar para fazer, hoje perigo tomar uma garrafada na cabeça. E geralmente você, na internet, se acaba se vendo, degladiando-se, né, usando palavras de baixo calão, contra uma pessoa que tem a foto de um personagem de anime e um nick em japonês. Exatamente. Quando você vê, você tá brigando com o Naturo, que até outro dia eu achava que era nome de um iogurte, sabendo que é aparentemente um japonês Natural. fortíssimo, e que ele pode soltar uma magia contra você. Então é perigosíssimo aí uma criança de 14 anos na internet mandar um Hadouken a quilômetros de distância e não acontecer absolutamente nada, né? Porque no final das contas é só desligar o celular e seguir a vida e nada aconteceu. Nada acontece. Meu povo, esse foi Fred Beckler Explicam dessa semana. Voltamos na semana que vem com um novo tema para vocês. Vocês façam o favor de compartilhar isso aqui, de curtir e de comentar o que vocês acham. Já deixo até uma pergunta para vocês, caso seja Messi, se é justo ou não, e quem vocês acham que deveria ser o melhor do mundo. Valeu, hein, Fred? Valeu, Marcelo. Valeu pela sua companhia, tá? Você que tá aí do outro lado da tela, usando o nick de um anime japonês, inclusive. Um abraço para vocês e até o próximo programa. Não se esqueçam, transmissão da Bola de Ouro é aqui na TNT.